Mas, minhas amigas, meus amigos, falo aqui na condição de quem teve a oportunidade, a honra de ter sido o primeiro secretário de Esporte e Juventude do Estado do Ceará. Em 2003, tive essa honra, na época que só tinha uma Secretaria de Juventude, que era do Estado de Tocantins, e que começamos, então, a desenvolver a lógica de termos órgãos gestores de juventude. Evidentemente que se causa uma ciumeira, puxa, por quê? Porque juventude, claro, são temas que estão previstos em todas as pastas de um governo, seja ele municipal, estadual ou federal. E naquela época criava-se aquele antagonismo. Poxa, o que é que o secretário de Juventude vai querer saber o quanto eu vou aplicar na área de qualificação profissional? Pensava o secretário de Trabalho. O quanto eu vou poder aplicar na área de prevenção de DSTs, né, ou de gravidez não desejada? Pensava o secretário de Saúde. Mas começamos uma lógica diferente, Gabriel, e a gente conseguiu, graças a Deus, criar o Fórum Nacional de Gestores de Juventude. Na época, quem estava respondendo pela ainda embrionária secretaria, porque não tinha sido criada por lei, era o Beto Cury. E nós tivemos um diálogo extremamente profícuo e vitorioso. É tanto que culminamos em 2005, quando também tive a honra de assumir o mandato de deputado federal, sendo o relator da medida provisória que criou a Secretaria Nacional de Juventude, não prevista no texto original, que criou o Conselho Nacional de Juventude e que fortaleceu o ProJovem. Na verdade, criou o ProJovem e que esse ano, como bem disse o Gabriel, nós estamos completando 10 anos. E aí eu só coloco um ponto. Quem dera que pudéssemos comemorar esses 10 anos. Porque na prática o que nós estamos constatando, a Secretaria Nacional de Juventude ela já teve muita força, Gabriel. Ela já foi uma secretaria extremamente protagonista daquilo que você falou, e eu tenho absoluta convicção do que você tem vontade de que ela seja. Mas há um esvaziamento. Há um esvaziamento da secretaria, há um esvaziamento das políticas de juventude. O ProJovem morreu. O ProJovem morreu, foi substituído pelo Pronatec. Nós temos ainda o esboço de um ProJovem urbano diluído, não é mais gestão da Secretaria Nacional de Juventude, que era antes, agora está no Ministério da Educação. Ministério da Educação que já tem tantas políticas inseridas nele, e eu sempre digo, puxa, não precisa criar outro ministério. A educação tem que cuidar de educação de base. Educação profissional, Ministério do Trabalho, Educação Superior, Ministério da Ciência e Tecnologia. A gente precisa dar o valor que a educação de base tem que ter no Brasil. Nós precisamos pensar na federalização da educação, uma proposta até do senador Cristóvão Buarque, porque o Brizola, 30 anos atrás, já cuidou dessa educação de base com qualidade no Rio de Janeiro, criando CIEPs, que hoje são referências dentro do nosso Plano Nacional de Educação, inclusive com metas a serem atingidas. E como esse plano foi aprovado em 2013 para 2014, nós esperamos que ele efetivamente seja implementado até 2023, porque a gente viu aí o Plano Nacional de Juventude, ainda na época discutíamos, não conseguimos destinar metas, muito menos concretizá-las e muito menos vê-las sair daqui como um instrumento grandioso de uma política nacional de juventude. Então, eu aqui advogo a tese, juventude, claro, tem sempre que ser protagonista, e ela foi, de momentos importantíssimos da história do Brasil. Agora, a gente precisa cada vez mais dar esse empoderamento, não apenas nas palavras, mas na ocupação de espaços no parlamento, como aqui nós temos o Wilson, como temos o Alexandre, como temos a Luiziane, como temos a Mariana, como temos tantos deputados jovens que aqui contribuem, independente de posicionamento partidário, mas contribuem com seus pontos de vista. Legitimamente, jovens que vão às ruas, podemos questionar, eu sou do PDT, não fiz parte desses movimentos no último domingo, mas são legítimos, são absolutamente legítimos. Agora, precisamos evoluir na discussão, porque às vezes contribuir para o atraso e para o golpismo, isso sim pode ser questionado. Nós precisamos cada vez mais ter esse senso crítico, e a inquietude que a juventude sempre traz no coração, ela é indispensável para construir um Brasil que a gente sonha. Então, minhas amigas, meus amigos, acho que o momento, Gabriel, e aí eu faço um apelo a você, que é o nosso secretário nacional de juventude, que a gente faça uma grande concertação. Vamos aproveitar esses 10 anos. Me lembro bem que na época a medida provisória foi votada e aprovada e sancionada quase sem vetos pelo ex-presidente Lula, certo? Mas nós não tínhamos um parâmetro sequer etário para dizer
o que é ser jovem no Brasil, porque alguns advogavam a tese até 24, outros até 39, e na lei nós colocamos de 15 a 29 anos. Então, que nós possamos cada vez mais construir esses marcos da juventude, que nós possamos utilizar esses 10 anos da criação da Secretaria, do Conselho Nacional e do Projovem, para termos o questionamento de dizer que a política de juventude tem que ser uma política de Estado, não pode ser uma política de governo apenas. Nós não podemos, de repente, sepultar o Projovem para criar o Pronatec e, ao mesmo tempo, aceitarmos o Pronatec ter seus recursos contingenciados por uma política econômica perversa, que aí, volto a dizer, sempre batendo no rentismo, sempre batendo na questão de que hoje o Brasil é voltado único e exclusivamente para os lucros incessantes do sistema financeiro, é o único segmento que ganha dinheiro no Brasil. Em compensação, nossos programas sociais padecem e a Política Nacional de Juventude, sem dúvida nenhuma, é uma delas. Então, nós temos, e aí pode contar com a gente, Gabriel, sei que aqui talvez o discurso possa até se configurar como um discurso de oposição e não é. Não é. Nós temos aqui a clareza de que a presidenta Dilma é extremamente bem intencionada, mas precisamos construir sim, dentro dos movimentos sociais que a apoiam, um movimento muito forte de organização de juventude. E saldo, claro, a Juventude Socialista do PDT, que tem esse papel, que construiu durante todo esse tempo várias e várias vitórias que fizeram o Brasil ser um pouco mais questionador, fizeram o Brasil ser um Brasil tão revolucionário que, às vezes, a gente pensa, na época da Rede da Legalidade, que o Brizola garantiu a posse de João Goulart, na época onde o golpismo já começava a dar seus contornos e que Brizola, na época, graças a uma mobilização muito forte da juventude, conseguiu impedir que os militares, na época militares extremamente cegos, chegassem a querer dar um golpe no Brasil. Mas em 1964 a gente não conseguiu evitar. Que agora a gente o faça. Que agora a gente saiba das experiências anteriores de dizer que o golpe só serve para fazer o Brasil paralisar 30, 40, 50 anos. Nós temos o poder nas mãos, só precisamos efetivamente materializá-lo. Então, mais uma vez, meu caro presidente Wilson, meu caro Alexandre, minha cara Luiziane, Graciela e meu secretário Gabriel Medina e a todos os jovens aqui presentes, minha querida Mariana, enfim, todos estamos juntos na luta pelo Brasil que efetivamente nós sonhamos. Muito obrigado.